Bem-vindos de volta a mais um episódio da Lore do 40.000. E hoje nós vamos falar dos Tal, famosos Blueberry, mirtilo em português. Os Tal são uma espécie de alienígena que são a mais recente a ter descoberto a viagem espacial e começar a explorar a galáxia e entrar no grande jogo do conflito pela dominação da Via Láctea. Vamos lá? Um tal, em aparência física, ele é muito semelhante a um humano de longe, mas a semelhança acaba na aparência externa, porque quando tu já avalia a pele deles, ela é uma couraça, um couro seco que é para evitar a transpiração e a perda de água, pois isso vem do planeta que eles surgiram, que é um planeta mais árido. E a altura, em média, é semelhante aos humanos, mas eles têm uma variação pelas castas, que vou falar logo após nos próximos slides. O rosto deles não tem nariz, e você deve perceber que eles têm um buraco na face, mas esse buraco não é um órgão, ele não respira por ali. O nariz deles, na verdade, está dentro da boca para poder entrar ar para o pulmão. É o que eles têm, pelo menos, semelhante a um pulmão, seria um órgão com a mesma função. E no caso, eles também possuem dois olhos como a gente, e eles conseguem ver uma amplitude de cores maiores do que a nossa. Mas as pupilas deles elas não são tão adaptadas à variação da luz, porque no planeta árido geralmente é sempre com luz, então eles enxergam muito bem, mas quando tu tem uma variação rápida de movimento, de luminosidade, eles vão ter uma grande dificuldade de adaptar a visão para esse novo ambiente. Tanto que a maioria dos soldados, os tal e os trabalhadores utilizam capacetes para facilitar enxergar movimento dos objetos e locais onde tem menor incidência de luz, para compensar esse defeito da visão deles. E falando sobre as castas, assim como na vida real nós temos na Índia, as castas são separações na sociedade dos tal. E por lei elas são obrigadas a se reproduzir entre si. E isso gerou depois de várias gerações, gerou depois de gerações, isso gerou depois de subsequentes, com a falta de variação genética, é, há diferenças significativas entre elas. Apesar deles serem todos da mesma espécie, eles são fisicamente e comportamentalmente diferentes um do outro. Nós temos a casta da terra, que seria fio na língua deles, que são os civis. O cor, que seria a casta do ar, que são os que nascem e vivem no espaço, no vácuo, porque os Tau eles possuem estações espaciais e aqueles que nascem e vivem nessas estações são da casta do ar. Os Water, que seria por na linguagem deles, são os diplomatas, os políticos, eu vou falar de cada um especificamente. Os Fire, que são os guerreiros, que são os mais voltados para a proeza física e agressão, e os Ethereals, que são os celestiais, que foram os últimos a aparecer, mas os mais importantes dos Tal. E eles são os líderes da espécie como um todo. Então, cada uma das castas agora. A casta da Terra, Fio, Earth seria em inglês, são os trabalhadores braçais, os que fazem tudo, os que fazem o planeta girar. Eles são os mecânicos, os agricultores, os cientistas, todas as funções da vida civil, assim como na nossa, seriam dessa casta. Eles costumam ser bem regrados, assim, no sentido de ter uma vida pacata, de não ter muita ambição, e as outros tal e as espécies que têm contato com ele consideram eles bem chatos, assim, porque eles nunca se alegram, nunca se divertem, eles são meio paradões, assim. Mas, apesar desse contentamento com a vida, eles são muito eficazes no que eles fazem. Se eles têm um trabalho, eles vão fazer ele bem feito. Isso eu tenho que dizer que os tal não são preguiçosos. Eles, se é para fazer algo, eles fazem, dá certo, e eles empenham bastante trabalho duro para isso. Então, pelo menos isso eu tenho que falar bem deles. E
eles não costumam lutar. É difícil tu ver um desses trabalhadores no campo de batalha, mas não é impossível se a situação é extremamente perigosa ou já aconteceu do inimigo chegar na sociedade civil, eles vão lutar também, eles não vão morrer quietos, eles vão tentar fazer o máximo possível para defender sua sociedade. Só que anos e anos e anos de seleção genética fizeram deles serem menos agressivos e violentos que os outros. Então, eles não costumam ser bons guerreiros, seria uma milícia em comparação assim com a sociedade humana. Os Kor, a casta do ar. Os Kor, eles nasceram e as suas famílias nasceram no espaço há gerações. Por estarem no espaço, não tem muita necessidade de uma massa muscular ou óssea grande. Eles não têm a tecnologia de gravidade artificial tão boa quanto a das outras espécies do 40 mil. Como eu falei, eles são os mais novos nessa parte espacial de exploração, mas o que fez com que eles pudessem, o seu corpo, com uma abundância de comida, ficasse alto, porque não tem gravidade para eliminar, e seus músculos mais esguios e fracos, e seus ossos são eles são ocos, na verdade, eles são ocos, perdão, eu falei ocos. Eles são ocos e muito frágeis. Se um humano apertar a mão de um deles, pode quebrar os ossos da mão desse tal. E recomendo fazer isso. Causem o máximo de dor desses malditos Xenos. No caso. Ok, calma, calma, guarda, calma. Eu sei que você quer atirar em todos, mas vamos chegar nisso mais tarde. E pelo fato deles terem essas fragilidades ósseas e o aporte físico menor, eles têm uma dificuldade de lidar com a força G. Para um piloto de uma nave, isso não é ideal. Então eles desenvolveram roupas que tentam combater a força G durante as manobras dos caças e coisas assim, e simulações para tentar ao máximo fazer seu corpo se acostumar e resistir a manobras em alta velocidade. Então isso eu também tenho que dizer, no que eles fazem eles são bons, que são ser bons pilotos e comandar as naves espaciais e morar nas estações espaciais em cima dos planetas do Tal, que protege o planeta abaixo. Águas por esses são os diplomatas. Eles são o rosto deles e a pele deles chega a ser diferente dos outros tal. Eles parecem ser mais macios, mais assim convidativos. Eles são os mercadores, os diplomatas, os políticos, os comandantes dos locais, assim. E quando tu fala com eles, eles conseguem entender as tuas expressões corporais e eles transmitem essas expressões corporais também. E eles conseguem se adaptar à situação. Se é preciso ser rígido, forte, firme nas palavras, eles são. Se é preciso ser cauteloso, calmo, uma voz amigável, eles são. Eles conseguem ler o público e dar a eles o que eles querem ouvir. Então eles conseguem acalmar, unir a população com discursos e coisas assim, além de que eles representam a maior parte dos comerciantes por causa dessa natureza de criar uma conexão com quem eles estão falando, eles conseguem convencer eles a comprar o produto. Você quer o produto? O produto é bom, o produto faz coisa, rapaz. Como você viveu até hoje sem o produto. Muito bem. E no caso, eles têm um fato interessante também, é que o rosto deles, apesar de não ter o nariz, tem mais músculos do que os outros tal. Então, para poder fazer essas expressões faciais e, no caso, copiar, mimetizar as expressões faciais da espécie que eles estão conversando com. Eles são o contato com os tal geralmente vai ser com eles. Eles costumam mandar eles primeiro para tentar negociar e conversar termos de paz e coisas assim. A casta do fogo, os chás. Esses são os guerreiros que vêm da sua história do planeta, como os guerreiros tribais que existiam lá, os mais fortes, agressivos e resistentes tal, foram procriados entre si para desenvolver os melhores guerreiros que a espécie podia fazer, que é nada comparado a um humano.
mas eles fisicamente, apesar dessa seleção genética, são em média mais fracos que qualquer ser humano que treina um pouquinho. E não só mais fracos, mas eles também fisicamente são menos resistentes. Então ele morreria mais fácil que um ser humano. E eles seguem um código de honra, estilo nosso Bushido aqui na Terra, que é honra, obediência e sacrifício. Porque eles têm muito valor naquela raiz da época dos guerreiros tribais, que eles ainda seguem até alguns rituais deles e os seus ranks militares são remanescentes dessa época passada da história dos Tal. E apesar de serem fisicamente mais fracos, eles são muito bem disciplinados e treinados. É difícil, assim, o Tal eles teria uma liderança muito boa como um regimento de elite humano. E mesmo morrendo, eles vão lutar para tentar completar os seus objetivos. Claro, eles não são inquebráveis, mas tu pode confiar que aquele batalhão vai fazer o seu máximo e dar o seu melhor para conseguir completar um objetivo. Não igual ao pessoal de Krieg, que é suicida, mas tudo bem. E para subir nos rankings, é puramente meritocrático. Tu tem que demonstrar seu valor, a sua vontade de melhorar e o seu sacrifício pelo bem maior. Então qualquer espécie que pertence aos tal que entra no exército, independente de gênero, idade ou o que seja, ou quantos tentáculos ele tem, não tem problema. Tu vai ter a mesma chance que um tal nascido para subir nos rankings do exército. E antes de tu pensar, que legal, gostaria de entrar no exército deles, eles nunca se aposentam. Assim, o único jeito de se aposentar de verdade no exército dos tal é tu chegar ao máximo nível de comando, que é a última dos ranks militares, e depois de um tempo em serviço, tu pode virar só um conselheiro tático. Então tu se aposenta do serviço ativo. Mas se tu não chegar nesse ponto, tu vai lutar até o teu corpo não aguentar mais. Boa sorte. E antes de falar da próxima casta, eu gostaria de falar um pouco sobre a história deles. Mais ou menos no milênio 35.000, no caso não 35.000 anos atrás, no milênio 35.000, que seria uns 5, 6, 7 mil anos antes dos fatos que estão acontecendo agora no 40.000. Foram identificados por uma nave de exploração do Império Humano um planeta árido com condições de vida e habitável. E nesse planeta existiam várias populações tribais que tinham uma tecnologia na idade da pedra, muito antiquada. E foi marcado como extermínio para a população, porque eles são alienígenas, né? É isso que o ser humano faz, e para dominar o planeta. Porém, outros eventos aconteceram nessa época que acabaram tendo prioridade do que dominar um planeta árido que não tinha muito valor econômico na fronteira leste do espaço, que é um local bem remoto, e não tinha muito porquê assim dar prioridade para esse plano. E para piorar a situação, aliás, não para os tal isso foi bom, mas esse local tem que passar o olho do terror para chegar. Então, de vez em quando, dá algumas tempestades no imaterial que dificultam as viagens do ser humano. Porque os tal eles não têm a nossa tecnologia de viagem a longa distância. As viagens deles são pequenos pulos no espaço. Eles vão, pense num sapo. Ele dá um pulinho para, dá um pulinho para, dá um pulinho para. E então elas são bem mais lentas do que as nossas, que atravessam o imaterial, fazendo com que o espaço e tempo sejam insignificantes. E como eles conseguiram sobreviver foi por causa disso, foi porque eles ficaram isolados e era um local sem muito valor, e essas tribos, da onde que aquelas tribos na Idade da Pedra chegaram no Império do Tal que nós conhecemos hoje, que são uma das facções mais tecnologicamente avançadas da Via Láctea? Existem várias histórias de como eles chegaram, mas essa é que eu mais gosto. Duas tribos dos Tal estavam se enfrentando.
Uma delas era uma tribo que depois vai dar origem à casta dos Guerreiros de Fogo, que eram os Taus das Planícies, e estavam sitiando uma cidade. E esse cerco levou vários anos e muitos mortos dos dois lados, e rancor e ódio, é um ódio mortal, juras de vingança contra os dois lados. Quem estava na cidade queria acabar com aquele cerco porque eles estavam sendo privados de comida, eles tinham a água estava escassa, os recursos eram poucos. E quem estava fora queria dominar aquela cidade, que eles se rendessem a qualquer custo e vingar as mortes que eles causaram neles. Depois de anos de conflito, uma noite chegaram duas figuras um pouco mais altas, encapuzadas. Uma foi para o acampamento dos tal das planícies que estavam cercando a cidade, e a outra pediu para entrar na cidade e conversar com o pessoal de lá. E essa foi a primeira vez que os Ephirials chegaram na sociedade. Quando eles conversaram com eles, na outra manhã, os dois estavam dando as mãos e os dois ofereceram o rendimento, e eles viveram em harmonia e união. E as duas espécies de tal agora se uniram em uma só. E assim, os Ethereal, é isso que eles fazem com os tal. Eles trazem a eles um senso de pertencer, de um bem maior, de algo maior do que tu e a tua vontade. Como que eles fazem isso? Ninguém sabe. Se é um tipo de feromônio, igual uma abelha rainha, e se é por telepatia ou alguma mágica que eles fazem, não sei dizer. Mas quando um tal está perto de um ethereal, que seria celestial em português, assim, uma tradução para fazer mais sentido, ele fica obediente ao que aquele ethereal pede. Tu falar que um ethereal está errado para um tal é pior que tu ofender ele, é ofender tudo que ele acha certo, é maior do que ele, no caso. E esses ethereals controlam toda a sociedade. Eu falei antes que a classe da água são os políticos, e são, mas quem manda em todas as outras castas são os Ethereal. E eles criaram as leis e eles coordenam a sociedade como eles querem. E parte dessa coordenação é essa divisão de castas. E dividir a espécie nesses. Se você é um bom trabalhador, você vai trabalhar. Se você é um bom guerreiro, você vai ser um guerreiro. Se você é um bom diplomata, sabe bem a arte do parlar, você vai ser um comerciante ou um diplomata um dia. E se você já nasceu no espaço, sua família inteira vai nascer no espaço para sempre. Você foi designado para aquele trabalho de piloto, porque você resiste um pouco mais à força G que os outros. Então, parece algo frio tu dividir a sociedade desse jeito, e parece algo errado tu tentar fazer uma coisa coletiva e não o dever do indivíduo de escolher o que ele quer, e também, é uma coisa de inseto isso. Mas para a sociedade deles deu certo. Por quê? Porque eles puderam se especializar em várias áreas. E numa galáxia imperdoável, como é a do 40.000, isso permitiu que eles desenvolvessem a sua sociedade numa velocidade muito rápida, a ponto de ficar a par das outras civilizações do futuro. Mesmo tendo um desenvolvimento tecnológico e social muito rápido, porque agora o planeta inteiro era unificado nesses Ethereals, e tem um Ethereal Supremo, que é o Senhor dos Senhores, mas isso faz com que toda a sociedade, todo um planeta faça um projeto. Digamos, nós vamos fazer a primeira viagem espacial. Aqui na Terra, os Estados Unidos e a Rússia se brigavam e cada um desenvolvia projetos separados, não dividindo a tecnologia e os conhecimentos que eles faziam. Aqui é o contrário. A espécie inteira está tentando desenvolver aquilo. Cada desenvolvimento tecnológico, cada etapa que eles chegam é dividida e liberada para todos, sem ter nenhum segredo de Estado, sem ter nenhuma divisão. E isso ajudou eles a acelerar muito o processo, essa cooperação da espécie.
e eles foram se espalhando nos planetas ao seu redor. E como eles foram dominando os outros planetas? Os Tau desenvolveram armas, eles não são burros, eles sabem que a guerra é uma necessidade, que se defender é uma obrigação. Então eles têm armas de pulso, que essas armas elas aceleram a matéria a um nível, a uma velocidade muito rápida, que permite que ela fique um feixe de calor, plasma na verdade. E isso comparado ao laser, as armas de laser que o Império usa, elas têm mais poder de fogo e mais alcance, mas elas também são mais caras e difíceis de manufaturar. Eles também usam granadas de fóton, que seria uma granada para atordoar o inimigo, e granadas EMP, que seria para destruir veículos blindados e tecnológicos, como robôs, por exemplo. E nos batalhões dos Tau, pelo menos dos Guerreiros de Fogo, eles têm uma bonding knife. O líder do batalhão, ele leva essa faca. Essa faca é de um ritual onde eles cortam as mãos para declarar tipo a união daquele batalhão. É uma coisa simbólica ainda da época tribal e eles levam com eles até hoje. E os Ethereal, aqueles celestiais que eu falei antes, eles têm espadas chamadas espadas da honra, que são também simbólicas, que eles fazem os duelos de esgrima assim para demonstrar quando os dois deles têm alguma discórdia. Geralmente não até a morte, é só um conflito entre cavalheiros. E você deve pensar, o Império Humano tem super soldados, robôs gigantes, assim, armas de destruição em massa. Esses esses alienígenas não têm a mínima chance, você está certo, eles não têm, mas a não ser por causa do maior escudo de todos, que é o escudo do plot, assim, o escudo literário, porque eles querem que tenha essa facção, né? Eles deveriam ter sido exterminados do espaço. Mas os Tau, eles possuem armaduras de combate, que as armaduras de combate aumentam em muito a eficiência dos seus soldados, porque elas são pequenos tanques. Cada indivíduo da infantaria com essa armadura é um tanque de guerra. Ele usa armamentos pesados, ele consegue lançar mísseis, ele consegue usar uma arma de plasma de maior alcance e destruição, eles conseguem usar jetpacks para voar de um ponto a outro, eles são mais rápidos que qualquer pessoa a pé, então eles são mais úteis. Essas roupas de batalha seria um Iron Man da vida. Então, eles são bem mais efetivos. Isso amplia muito a sua capacidade de sobrevivência na galáxia implacável do 40.000. E as táticas dos Tau. Apesar do que eu estou falando até agora, a guerra não é a tática principal deles. A tática principal deles é uma subversão pacífica. É tentar trazer outras facções para dentro do Império dos Tau na paz, oferecendo avanços tecnológicos, oferecendo melhoras da qualidade de vida, oferecendo empregos que pagam melhor. Mas como um planeta cai na tentação errada de se juntar aos alienígenas? Assim, tudo começa quando o governador aceita uma proposta daquela casta da água, de trazer equipamentos, recursos e coisas assim, ou construir obras para o melhoramento da sociedade. E aí começam os tal a vir e começam a oferecer empregos para aquelas pessoas locais, onde eles trabalham do lado dos tal daquela classe trabalhadora. E quem oferece esse emprego e coordena isso é aquela casta da água, que aí eles chegam, eles são setor de RH. Eles, olá meu amigo, não, você está desempregado, não se preocupe, eu tenho um trabalho aqui que vai pagar bastante para você. E eles começam a te oferecer uns panfletinhos, dizer que é bom, esquema de... Quando alguém te dá um panfleto, é esquema de pirâmide, não entra nisso aí, não faça isso, cidadão imperial. Mas aí o cidadão imperial, naquele momento de fragilidade, se entrega à tentação. Não, pra quê? Pra quê? Aí ele se entrega à tentação de, uma vida melhor, é só um trabalho.
e aí começam empresas dos tal a abrir naquele planeta, e depois cidades apenas dos tal, porque os governadores aceitam para ganhar um dinheirinho a mais, para ganhar uns recursozinhos extras, para ganhar às vezes uma tecnologia avançada, coisas como um micro-ondas bom, como uma torradeira. Eu não falo isso para os adeptos mecânicos, senão eles vão se debandar tudo para o tal também, mas eles ganham tecnologias um pouco melhores, porque os tal, eles do contrário do ser humano, eles não tiveram aquele tempo sombrio da tecnologia, Dark Age of Tech. Então eles não têm medo de explorar inteligência artificial e eles ainda estão naquela fase de ouro da tecnologia das civilizações deles. Até eles estão procurando uma inteligência artificial, eles estão tentando criar uma. Boa sorte quando eles criar uma no 40 mil. A inteligência artificial provavelmente vai matar eles todos. E eles têm algumas espécies que eles anexaram ao seu império. Os Vespides, que são aliás, isso também é uma coisa que eles fizeram, como foi pacificamente. Os Vespides, eles são uma espécie de insetoide que voa e que serve como um aumento para a infantaria dos Tal, e por voar eles conseguem ter uma mobilidade muito rápida. Eles também usam umas armas especiais feitas com um cristal único do planeta natal deles, então só eles utilizam essas armas. Como que os Taos chegaram a convencer eles é difícil de entender, mas eles aparentemente construíram um capacete para conseguir se comunicar com esses Vespides. E nesse capacete parece que solta uma vibração ou um cheiro muito parecido com o emitido por aqueles celestiais, os Ethereum. Será? Será que eles estão tendo só uma lavagem cerebral? Será que eles estão sendo usados como escravos daqueles Ethereum? Provavelmente. Os Croods. Os Croods já são uma facção agressiva, violenta, ainda mais tribal. Eles utilizam armas que nem as nossas da atualidade para lançar projéteis, e eles usam bestas de guerra, e eles servem mais para o combate mano a mano, assim, eles são ou de próxima distância. Seria uma infantaria descartável, quase que um escudo crutiano para os tal. E essas são espécies que vivem junto com o seu império. Alguns ex-humanos, né, porque o humano que se junta a um alienígena não é um humano, também se juntaram ao Império do Tal em alguns planetas remotos que acabaram cedendo a essas tentações. Ridículos, hereges. Então, a sociedade. Ah, beleza, estou vivendo num planeta alienígena. Qual o pior que pode acontecer? Eles acreditam no bem maior. E como a sociedade deles é pacífica, bondosa e caridosa, eles aceitam também que você acredite na sua religião, em uma liberdade de culto e crença, mas desde que isso não atrapalhe o seu bem maior, porque no momento que isso vira um problema, você vai ser colocado num gueto e ali você vai ficar isolado, eles vão proibir você de se reproduzir até que o seu culto ou crença ou o que seja morra junto com você. Eles acreditam no coletivismo, que o que é bom para a maioria supera o que é bom para uma minoria. Isso aí é uma mentalidade ridícula daquele Star Trek, esses comunistas espacial. Não funciona assim, porque no ponto que tu diz, o que é bom para mais, então tu pode passar em cima do direito de um só. Então quer dizer que fazer uma estrada por aqui vai beneficiar todo mundo da cidade. Então eu vou destruir a casa que tu morou a vida inteira, que teus pais moraram, que teus avós moraram, que tu não tem outro lugar para morar. Isso seria o negócio deles. Então, para eles, os sacrifícios colocados às populações valem a pena pelo bem maior. Então, eles não estão nem aí se tu tá feliz, vivo, alegre ou morto, foda-se, não importa. Desde que o plano maior deles esteja sendo feito, o resto dane-se. Aliás, os Croods costumam comer prisioneiros de guerra. E para eles está tudo bem, porque esses prisioneiros de guerra não faziam parte do bem maior e os Croods lutando pelos Tal fazem. Então tudo bem eles comer os prisioneiros de guerra, porque está tudo certo, é pelo bem maior.
E as populações que caem nessas tentações ridículas, eles são endoutrinados. Endoctrinado, até eu botei aqui o significado para quem não sabe, é levar um grupo ou um indivíduo a aceitar uma doutrina de forma acrítica. Então tu não consegue dizer não para os Ethereal. Existe uma história de uns Taos que é do enclave distante. O enclave distante, ele são Taos que ficaram perdidos numa exploração e acabaram caindo num planeta imperial. E nesse planeta, por algum acaso, estava passando por ali um assassino imperial que ofereceu seus serviços aos militares. E ele matou os Ethereal, que estavam juntos nessa expedição como líderes. E sem os Ethereal para ficar fazendo lavagem cerebral contínua nos tal, eles hoje, esses que vivem lá, odeiam com todas as forças a sociedade dos tal. Eles dizem que eles eram escravos e eles são inimigos mortais jurados de todos os Ethereal. Então, neles, eu acho que esses caras são ruins. Assim, todo mundo que quer matar um alienígena, até que seja outro alienígena. Esse é aceitável. E tecnologicamente, a sociedade deles são muito avançadas. E eles, se eu tenho que dizer, eles têm uma qualidade de vida boa. Tu vai ter assim, vários eletrodomésticos, robôs que fazem as coisas para ti. Eles têm carros, veículos muito bons. As naves espaciais, os locais têm bastante conforto. E eles também têm uma boa variedade de comidas. E é difícil a população deles assim ficar sem algum recurso. Não é o que tu queria comer, mas tu também não vai passar fome. E claro que isso convive com um controle populacional feito pela casta da água e pelos Ethereal. Então, se tu vai só se reproduzir, se tiver uma licencinha para se reproduzir, e se tu acreditar no bem maior e for um fanático pelos Ethereal, tu vai conseguir a licença para se reproduzir. Se tu já não curte muito eles, fala meio mal deles, tu não vai conseguir se reproduzir. Também botam em guetos assim as pessoas que eles acham problemáticas, mas em geral de forma pacífica. E uma coisa que tu ganha na sociedade dos tal é um drone. Eles usam eles em batalha também, até tem uma regra bem interessante que o drone ajuda a mirar. Então, se tu erra um tiro, tu pode usar o drone para facilitar os teus tiros, para que quando tu acertaria num 4 a mais, se tu usa o drone para mirar, tu vai acertar num 3 para mais. Então, eles facilitam a mira e eles podem coordenar várias armas no mesmo ponto, mesmo que eles não estão enxergando elas diretamente. E esses drones também são utilizados, além de em combate, para a vida civil. E na vida civil, eles espionam todas as suas falas, seus movimentos. Ah, que vontade de comprar um aspirador novo. No outro dia bate na porta. Olha só, eu sou da Casta d'Água. Eu trouxe aqui para você na promoção, só hoje, na Casta d'Água, um aspirador novinho por 40% de desconto. Não só para isso eles fazem, também para manter a população feliz, alegre, sempre comprando, mas também para controlar a sua mentalidade, o seu pensamento e o que eles estão fazendo. Alguns drones podem até transmitir aquelas frequências, não sei mas enfim, os caos são bons ou são ruins? Nenhum dos dois. Os caos são um império. Eles vivem e tentam viver. Eles são menos agressivos que os outros alienígenas, mas eles não são necessariamente bons. E a espécie deles é possivelmente escravizada pelos Ethereums. E se tem uma coisa assim boa no caso dos Tal, é que eles não transmitem no imaterial um reflexo tão grande quanto um ser humano. Então eles não alimentam tanto as entidades do imaterial. Acredita-se que eles foram criados pelos antigos para serem um tipo de mão de obra, assim como os orcs e os Eldari foram antes deles. Mas eles também são uma das facções que provavelmente foram semeadas pelos antigos, tanto eles quanto os Kroots e os Vespids. E eles são ruins. Olha,
eles são menos agressivos, como eu falei, mas eles também são expansionistas. Eles vão querer se expandir. E independente do que a propaganda deles fala, tu nunca vai ser tratado igual um tal. Eles têm uma certa segregação, apesar deles fazerem de tudo para não dizer que tem. A propaganda deles vai dizer que tu tem todo o direito de estar aqui junto, tal, mas tu não vê muitos humanos junto com eles, apenas nas linhas de frente perigosas, onde é mais fácil de morrer. Eles vão te usar. Então não caia na lábia desses. Eu não vou dizer Smurf, porque Smurf são os ultramarines. Nesses Blueberry alienígena, o Imperador protege, e no caso de dificuldade contra os Tal, chame os Astari, os super soldados, porque no mano a mano eles não têm a mínima chance contra um Astari. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.